trouxemos uma pessoa de fora. E esse professor doutor, ele veio por indicação do professor Zaqueu. E, bom, apresentando um pouquinho, ele, para quem não conhece, o professor doutor Rodrigo Lemos, ele é geógrafo, especialista em Direito Ambiental, mestre e doutor em Geografia e Análise Ambiental pela UFMG. Ele que atua nas áreas de Planejamento Ambiental e de Recursos Hídricos. Atualmente ele é professor do Departamento de Geografia e Planejamento Ambiental da Unesp. Ele que é conselheiro do Comitê do Rio das Velhas e do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Ele que nos dará a graça de apresentar o trabalho intitulado por, vou dar licença aqui, Diálogos Transdisciplinares, Educação e Meio Ambiente. Então, peço por favor uma salva de palmas ao professor. Né? Muito obrigado por estar aqui. Fique à vontade. Obrigado. E torcendo para o senhor aqui do lado. Meu áudio já está funcionando? Então as bobagens que eu falei com o Zaqueu também está gravada? Ah, então tá, só para saber. Ô, gente, bom dia. Primeiramente, obrigado pelo convite. Obrigado, André. Obrigado, Zaqueu, Heloísa. E para mim foi uma alegria o convite e um desafio. Então, tentar trazer aqui hoje para vocês algumas perspectivas a partir da pauta ambiental, de uma trajetória que não deixa de ser pessoal também, da percepção, e de um diálogo que ele começou em uma conversa aleatória, minha e do Zaqueu, falando sobre o nosso processo de formação. E nesse processo de formação, no dia que a gente estava dialogando, eu comentei o tanto que eu tive uma educação matemática que me afastava e não me aproximava. Que eu conseguia pensar ela muito enquanto a impossibilidade. Isso na geografia aqui é fortíssimo. Eu falo com o Zaqueu, é um desafio trabalhar a pauta ambiental com um bloqueio que vem das pessoas por processos educativos que cada um teve o seu de alguma forma. Mas que hoje a gente tem mostrado formas e caminhos melhores, mais sensíveis, mais inclusivos, que conseguem aproximar as pessoas das discussões. E a pauta de meio ambiente é de todo mundo. Ela não é específica da geografia, da biologia ou de qualquer outra disciplina. Ela é transversal. Assim como a educação também é um processo de análise, entendimento, de construção no mundo que ela é transversal. Porque a educação... Onde que eu passo o slide? É só falar que é automático. Então tá. Pode passar então, por favor. Porque, para mim, o processo de educação, ele é um processo de construção de quem eu sou e de onde eu estou. E se é esse o processo de educação, ele é um processo que ele é ambiental por excelência. Mas a gente vai chegar lá na frente. Quando eu estava montando essa apresentação, e para mim foi muito desafiador montar essa apresentação, gente. Tem um autor que ele chama Eduardo Soja. Eu sou mineiro, não que eu já não tenha entregue, mas eu tenho muito sotaque e gosto de contar caos. Então, exatamente por isso, já tinha pedido para os professores para me falar também de tempo, tá? Mas, quando eu estava montando essa apresentação, que para mim foi desafiador e provocador, porque o Eduardo Soja, ele brinca lá que para sapateiro, couro é tudo. Então, eu tive que separar o que é uma discussão essencial de uma discussão que é importante. E para mim, tudo parece essencial, né? Quando a gente se forma muito em uma pauta, a gente começa a achar que aquela pauta ela é mais importante que todas as coisas. Mas eu trouxe algumas reflexões aqui iniciais só para a gente poder pensar junto, antes de chegar em uma materialidade que tenta trazer na frente lá, que é essa transversalidade da educação, meio ambiente, e o que eu acho que deve ser a contribuição de todos nós que estamos aqui, né, dentro desse processo educativo. E aí um destaque para a matemática. Uma pergunta para vocês assim, o que é natureza e o que é ambiente? São duas coisas diferentes. Mas o que é natureza? Eu fiz essa pergunta ontem para minha filha. E ela deu uma resposta muito legal, assim. Mas depois eu comento da resposta dela. Para vocês, o que é natureza? Oi? Se eu perguntar elementos da natureza, fica fácil. Aí se eu falo assim, elementos da natureza, foi a resposta da minha filha ontem. O que eu coloquei, ela estava vendo eu fazer esse slide? Aí ela falou, você vai perguntar para os seus alunos o que é natureza? Eu falei, vou. Aí ela falou assim, natureza é árvore, é peixe, é passarinho, é outras coisas. Eu falei assim, tá. A gente é natureza? Aí ela bugou um pouquinho assim, né? Ficou olhando e falou assim, mais ou menos, né? Mais ou menos. Que a gente atrapalha a natureza, a gente é complicado. Porque natureza é, antes de tudo, uma representação. E é uma representação socialmente construída.
Ao longo do tempo, a gente teve perspectivas e formas de olhar para a dimensão ambiental e para a natureza de formas bastante diferentes. Pode passar, por favor. Uma mais recorrente, que foi mais direta no modelo moderno que a gente tem de produção de conhecimento, foi uma natureza segmentada, específica, analisada e com diferentes contribuições do método científico, mas percebida a partir de cada leitura e de cada contexto. A natureza, o Milton Santos, que é um grande geógrafo, ele falava assim, a natureza ela pode ser primeira, segunda ou enésima, dependendo do que a gente está fazendo de modificação. Mesmo uma área que ela não tem atividade direta do ser humano, que a gente entenderia diretamente que aquela área é natural, ela tem influência e tem representações também do ser humano. Então, a natureza é aquilo que a gente entende que é de natural e a gente constrói isso socialmente. E hoje nós temos uma perspectiva de natureza que ela é hegemônica, que ela vem das raízes positivas, mas que ela segmenta a realidade para que a gente consiga entender ela de forma mais direta. Poderia falar que essa foto aqui é uma foto de natureza, se a gente quisesse. Esse aqui é o Rio das Velhas, lá em Minas Gerais, que eu brinco que é o meu rio, que é o rio que eu aprendi a gostar, cuidar e tentar entender. Mas se esse for o Rio das Velhas e ele for de natureza, pode passar, por favor. Esse também é, porque esse é o Rio das Velhas, perto da captação de água de Bela Fama, que retira a água para abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte. É óbvio que ao olhar para uma situação como essa, a primeira foto é de 2015, a segunda foto é de 2019. Ao olhar para uma situação como essa, independente de área de formação, a gente vai perceber que algo não está muito certo. Se eu perguntar lá na geografia, eles vão interpretar esse contexto e vão conseguir colocar várias causas. Ah, você está tendo processo erosivo de margem, você tem uma menor dimensão de vazão. Para a biologia, talvez eles vão pegar e falar, olha, dimensão ecológica, leito fluvial, está tudo alterado, as dinâmicas são todas modificadas. Cada um de nós consegue interpretar as causas, as origens e os significados disso de acordo com o nosso olhar. E esse olhar, ele é formado a partir de uma dimensão social. Perceber isso é perceber que outras pessoas podem interpretar isso de uma forma diferente. Então, povos e comunidades tradicionais, por exemplo, podem olhar para uma mesma situação como essa e falar, isso é outra coisa. Independente das relações de causa e efeito, a minha significação com o rio, com o curso d'água é outra. Eu entendo ele de uma outra forma. E isso existe, é a diversidade que a gente tem na nossa sociedade. Está mais presente do que a gente imagina. Mas a gente tem uma perspectiva hegemônica, né, mais forte, que nos orienta a pensar e a olhar de outra forma. Pode passar, por favor. Em outros momentos, gente, eu aprendi a colocar GIF nas apresentações. E depois que eu aprendi a colocar GIF nas minhas apresentações, nada mais foi a mesma coisa. Mas se a gente fizesse um retrospecto e fosse discutir com outras cosmogonias, outras formas de ver a realidade, como e por que estamos aqui, de onde viemos, lá na Grécia Antiga, por exemplo, a natureza ela era parte do que era sacro, ela era parte do que era do entendimento da própria realidade. Se você fizesse uma ofensa aos mares, você estava ofendendo os deuses dos mares e estava sujeito àquilo, às consequências disso. A mesma coisa hoje, outras religiões, por exemplo, de matriz africana e outras dimensões, percebem também a natureza como uma extensão do divino no cotidiano. São representações diferentes. Não quer dizer que elas são erradas, não quer dizer, elas são diferentes do que nós temos. E hoje, no processo todo de educação, para mim é muito importante que a gente consiga trazer essas representações para a prática, porque o mais essencial é que a gente crie significado. A ideia que eu vou tentar trazer aqui para vocês é possíveis tentativas de significado para a pauta do meio ambiente. E eu fiquei durante um tempo pensando assim, será que eu já consigo trazer significados? E aí depois pensando, falei, não, talvez o melhor caminho é provocar, né, para a gente poder pensar. E sabendo que cada um de vocês vão avaliar e vão pensar isso por outras lógicas completamente diferentes. E sintam-se à vontade para isso. Por isso que foi o título lá, Diálogo Transdisciplinar. Né? A ideia é a gente conseguir pensar que existem contribuições disciplinares, mas que para entender a realidade, muitas vezes a gente tem que ultrapassar os limites que a gente se impõe. Então, toda vez, eu brinquei com o Zaqueu, toda vez que eu tenho que ultrapassar o limite e entrar na dimensão matemática, por exemplo, para mim é um desafio. Tomara que daqui a pouco a gente consiga criar para todo o processo educativo, que esse desafio ele seja entendido como uma potencialidade. Eu acho que esse que é o ganho essencial assim, que a gente podia construir como prática.
O Carlos Walter Porto Gonçalves, ele é um geógrafo, ele faleceu no ano passado, uma figura de muita produção, mas antes de ter muita produção, uma figura humana muito importante para a geografia e para tudo que a gente construiu da pauta ambiental. E ele lembra lá que desde a desacralização é quando deixou de ser sacro, né? Deixou de ser sagrado, a natureza. Desde a desacralização da natureza até hoje, a natureza é uma representação. Mas é na modernidade que a natureza é incorporada como recurso e é apropriada pela centralidade técnica e para o bem-fazer do homem. Então, ele coloca lá, por exemplo, que com a hegemonia da religião católico-cristã no mundo, o homem foi o centro de todas as coisas. E no momento em que o homem é o centro de todas as coisas, tudo que está ao redor está ali para servir a ele. E é nesse processo que a natureza se objetifica. E isso gera vários pontos positivos também. Então a gente tem o método científico, pode passar, por favor. O método científico vai nos trazer isso de uma forma direta. Nós vamos conseguir ter evoluções em formas de análise, de entendimento da realidade extraordinárias. Nunca antes produzimos tanto conhecimento de geografia, geologia, demografia, pedologia, hidrologia, matemática, várias logias e várias outras questões. Nunca fizemos tanto conhecimento. E nunca fizemos tanto conhecimento também que está segmentado dentro dos seus próprios limites. Que é aquele conhecimento que ele encontra a sua própria fronteira, ele é importante, ele é essencial, mas não necessariamente ele dialoga com um todo. Ele não necessariamente dialoga com outras áreas e outras formas de se pensar a realidade. Então, é nesse movimento de segmentação, aqui é só duas citações, que essa natureza, que ela foi objetificada, que ela passa a se mostrar como recurso e nunca antes conseguimos alterar as relações e as dinâmicas e sistemas da natureza como a gente consegue fazer hoje. Nos últimos 20 anos, a gente desmatou mais do que nos 50 anos anteriores. E olha que a gente já não estava em situação muito boa em várias situações. E mais do que o quantitativo, nós temos aumentado a fragmentação florestal e várias outras questões que são ambientalmente muito complexas. Trazer essa complexidade com a verticalidade de conhecimento que cada um de nós tem é um desafio. Mas eu acho que é uma potencialidade também, à medida em que a gente entende que todo mundo pode contribuir para um entendimento e uma leitura mais complexa da realidade. Mas vamos seguir mais um, por favor. O que é isso? Meu reino não está valendo muita coisa não, mas meu reino, o que é isso? Eu já mostrei essa foto uma vez e uma pessoa acertou. Só para falar que não é impossível. Alguém chuta? Apesar que é bem difícil de chutar. É? Difícil, né? Não, é quase impossível, tá, gente? Uma pessoa acertou só de... Olha só. Primeiramente, é um fragmento de alguma coisa. É uma parte de algo. Pode passar, por favor. É uma parte de um quadro. Quem que falou do quadro? É a parte de um quadro. Esse quadro, para mim, o Campo de Trigo, né, de Icipeste, do Monet, ele teve uma importância super interessante. Quando eu fiz a minha primeira seleção do mestrado, eu não fui aprovado e na banca, uma das justificativas do meu processo de seleção de não aprovação foi que eu estava muito inserido no processo. Esse processo ele é muito sanguíneo para você, porque eu tenho uma trajetória de envolvimento com a pauta ambiental que é anterior. E naquele momento, quando eu tive essa resposta, eu fiquei bem chateado, né? Eu falei, poxa, se tudo que eu queria era poder estar envolvido ao ponto de discutir uma perspectiva muito próxima, que desse uma origem, falar que você está muito inserido é complexo. Mas, ao mesmo tempo, a chamada era uma chamada de digressão. No processo analítico, quanto que a gente consegue de dar 2 passos para trás para conseguir perceber uma dinâmica de um quadro completo? E as áreas de conhecimento, elas não deixam de ser fragmentos da realidade. Cada área de conhecimento, geografia, biologia, filosofia, qualquer uma delas, vai ser um fragmento daquilo ali. Agora, olhando para o fragmento, a gente pode até entender muito de qualidade. Então, o quadro do Monet, meu pai é artista plástico, tá, gente? Para mim foi importante o diálogo, porque meu pai depois me explicou uma coisa a partir desse quadro. E aí ele falou comigo o seguinte, ele ficou bravo, claro, pai pode ficar bravo numa situação dessa, falou, eu acho isso uma baboseira, mas aí pai é artista plástico, daqueles artistas plásticos mais antigos, então ele tem vários livros impressos. Aí ele pegou o quadro desse livro para me mostrar. E aí ele falou comigo o seguinte, olha para você ver o tanto que é bobagem isso.
Você só consegue apreciar a beleza desse quadro se você entender a técnica e olhar no limite dela, no mais próximo possível. É ali que você vai perceber a beleza e a contribuição maior que esse quadro traz. Mas para você conseguir perceber ele numa dimensão estética, de conteúdo, de entendimento, você tem que se afastar. Então, é exatamente esse aproximar e afastar que eu acho que é o processo que hoje, na nossa dimensão acadêmica e de produção de conhecimento, tem se mostrado mais possível. Que é essa capacidade da gente entender muito um fragmento, mas ao se afastar, conseguir olhar para um todo. Porque senão a gente é especialista e talvez seja os maiores especialistas dentro de uma pauta, mas não necessariamente a nossa especialidade vai conseguir contribuir em um processo de ler, né, a complexidade e a interação que é necessária para entender a realidade. E eu fico pensando tanto que isso, para mim, foi libertador no dia que eu pude conversar com meu pai e ele me trouxe essa... Isso tem 16 anos, gente. 16 anos? Tem muitos anos. O tanto que foi libertador, mas o tanto que me ajudou a pensar em uma outra lógica. É importante entender o fragmento, mas a gente tem que conseguir dar esses passos atrás. E esse passo para trás ele tem que ser provocado a partir de diferentes pautas e diferentes realidades. Eu acho que a questão ambiental é uma oportunidade para a gente dar alguns passos atrás e rever algumas das questões como a gente tem feito. Pode passar. O Henrique Leff, ele tem um livro muito legal que chama Racionalidade Ambiental, em que ele vai mostrar como que essa racionalidade do conhecimento feita pela modernidade, ela fragmenta a natureza. E nessa fragmentação e objetificação da natureza, o tanto que a gente começa a entender a partir das especificidades e dentro de uma dimensão moderna de domesticação da natureza e que tem os seus limites próprios e originários. O Henrique Leff ele fala que é importante construir uma racionalidade ambiental, que é uma racionalidade que ela incorpora a dimensão positiva, técnica e acadêmica, sim, mas ela entende que aquilo também é uma leitura e é uma forma de ver o mundo. Que outras formas, como eu tinha colocado antes, de outras cosmogonias, por exemplo, também têm que ser incorporados. Senão a gente não absorve, não traz o que é o significado, o que está por trás daquilo. E o significado ele é tão variado quanto a quantidade de pessoas que estão aqui, como é tão variado quanto a quantidade de alunos que a gente tem em sala de aula. Pode passar, por favor. Então, essa lógica de uma racionalidade que ele traz, muito do que a gente discute lá na geografia, em planejamento ambiental, ela mostra um desafio objetivo, mas uma potencialidade muito interessante. E aí, durante muito tempo, eu fiquei provocado por esse texto também do Henrique Leff e tal, a gente discutia muito a dimensão de como a racionalidade ambiental se casa com uma dimensão de educação ambiental. Não coloquei educação ambiental no título por querer, porque educação ambiental, dependendo de como a gente olha, ela é uma redundância. Porque se o ambiental é o que está ao redor, todo o processo educativo que é crítico e que ajuda a pessoa a se entender e onde ela está, ela é uma educação ambiental. Porque ninguém é sem ambiente, ninguém é, no sentido de ser, sem estar localizado em alguma relação social, em algum território, em alguma dimensão, as mais complexas que são. Eu mudei para Rio Claro agora, dezembro desse ano. Eu nunca tinha experimentado o calor do interior paulista, porque eu morava em Belo Horizonte, né, gente? Belo Horizonte, o calor, ele chega devagar. Ele te avisa, fala com você, olha, amanhã vai fazer calor, fica esperto. Depois de amanhã tá vindo uma frente fria, tá chegando. Aqui em Rio Claro não tem nada disso. Né? De manhã tá fazendo um sol do caramba e de noite tá fazendo um frio que não existe mais. E desde que eu mudei para cá, eu tenho percebido tanto que essa influência para mim é uma dimensão de clima mesmo, que eu não estou acostumado. Então, assim, foi desafiador no início, foi bem desafiador, assim. O tanto que isso moldava as percepções minhas do ambiente. Estar lá e estar aqui, para mim, mudou várias formas de relação. Minha filha, eu gosto de falar sempre das percepções dela, que eu acho que são as percepções mais inocentes. Ela perguntou para mim um dia se a gente estava mais perto do sol aqui. Aí eu falei com ela, não é bem isso, né? Não é tão simples assim. Ela, porque é muito quente. Eu falei assim, E aí, porque a curiosidade, gente, a curiosidade é inerente a todos nós. A gente mata muita curiosidade durante o processo de ensino, sabe? No dizer o que pode, o que não pode, quem não pode, né? Então, é sempre bem complexo.
Pode passar, por favor. E uma das dimensões, hoje nós vivemos uma grande crise ambiental. Acho que isso não é novidade para ninguém. Eu acho que a questão ambiental, ela está na agenda política, social e em diferentes demandas. Ela já esteve de outras formas, mas hoje a gente está vivendo processos emergentes de altíssimo nível de complexidade técnica, mas de um nível ainda maior de complexidade política. Então, eu participo do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o CONAMA, que discute várias das questões assim, da pauta ambiental. E eu tenho ficado impressionado o tanto que, apesar de estarmos cientes de para onde estamos indo, a gente sabe para onde a gente está indo, não falta informação, não falta dado técnico, não é essa a nossa discussão. Apesar de saber tudo isso, nós estamos caminhando para uma crônica de morte anunciada muito complexa. Então eu falo com todo mundo. Alguém aqui conhece o Pantanal? Não? Então conheçam, porque o Pantanal não vai existir daqui a pouco. E não é alarmismo. Não é alarmismo. Depois mostra até um dado aqui. O que a gente tem feito de processos de alteração da dinâmica ambiental nunca foram vistos antes. Em uma intensidade que não existe. Quando a gente olha, eu assustei demais com a cana-de-açúcar em São Paulo. Assustei demais na hora que eu vi proporções, quantidades. E eu acho que vou trazer depois alguns dados aqui. Mas o Henrique Leff, ele traz essa ideia da racionalidade ambiental para falar o seguinte. Todo mundo já ouviu falar de sustentabilidade, não já? Tá. Ele vai pegar e vai falar o seguinte. Não existe sustentabilidade se a gente continuar com a racionalidade moderna, hegemônica, técnica, científica, capitalista. Vou ter vários adjetivos aí para a gente escolher qual deles que a gente quer seguir. Não existe racionalidade ambiental enquanto existe isso, e não existe um processo de que recursos e que a natureza enquanto recurso vai conseguir se resolver e que todas as coisas vão dar certo. Não existe isso. Nós vivemos hoje uma situação de crise nunca antes vista e que demanda a todos nós ação. E o processo educativo, essa panaceia que a gente tem como referência, né, para todos nós, que consegue curar todos os males, é essencial, ela tem que se mobilizar para esse tipo de pauta, porque ela não vai acontecer em outra escala que não seja de base, de percepção e de reivindicação das pessoas. Pode passar, por favor. Eu não sei porque está em branco, pode passar também. Ah, é porque eu ia perguntar o que é um córrego. Porque eu perguntei antes o que é natureza, né? Aí outra pergunta, o que é um córrego? Eu fiz essa pergunta para, sem exagero, umas 5.000 crianças já. Porque durante 10 anos eu fazia uma formação para alunos e para professores sobre a questão ambiental. E todas as vezes que eu fazia essa pergunta, o que é um córrego? O que você acha que era a resposta mais recorrente das crianças? Daqui até, que tem criança desse tamanho agora também, né? Dos pequenininhos até maior. Qual que era a resposta? Isso eu fazia muito na região metropolitana de Belo Horizonte, essa pergunta. Quando eu perguntava o que era córrego, o que vocês acham que eles respondiam? Não. Não. Esgoto, sujeira e bicho. Olha para você ver, aquela criança, ela foi criada em uma dimensão em que o rio afasta ela de se entender e se ver como ele como parte. A criança, e isso é uma coisa, arrepia até hoje, gente, e é verdade, porque se você mata o imaginário, você mata a potencialidade. Como que você vai fazer para aquela criança requerer que tenha um rio limpo? Ela só conhece o rio sujo. E isso para a pauta ambiental é tão forte que hoje o movimento ambiental tem uma dificuldade gigantesca de envolver. Tem uma dificuldade gigantesca de envolver novas pessoas para estar nessas pautas e de processo. E são pautas que não têm movimento ideológico anterior. Ele tem apenas uma questão. Queremos construir um meio ambiente que seja mais digno, solidário e inclusivo para todo mundo. Então, quando perguntava o que era um córrego, pode passar. Como que uma criança que mora numa situação como essa vai representar o córrego? Porque o espaço, lembra que a natureza é uma representação? Esse córrego também é uma representação. Como que você constrói outras? Como que você não deixa que uma potência possível de algo que seria um caminho morra por conta de um momento? Porque esse córrego pode ser outro. Esse córrego aqui é o córrego do Acaba Mundo, lá em Belo Horizonte. Essa foto já tem mais de 20 anos. Eu fui fazer uma palestra uma vez no Acaba Mundo, aquele menininho que está meio ajoelhado ali, estava lá, ele já era desse tamanho assim, né? O Acaba Mundo, o pessoal se mobilizou para melhorar a situação do rio. Consegue resolver tudo? Não.
Não consegue. Mas consegue mobilizar as pessoas para acharem que elas são possíveis e são capazes de mudar a própria realidade. E eu acho que esse processo, ele é pedagogicamente e didaticamente também muito importante, porque ele mobiliza a gente para olhar para uma possibilidade. Pode passar, por favor. Ah, passa mais uma, que eu acho que tem uma fotinha. Ah, não, então volta. É porque eu ia pôr uma foto ali, eu esqueci, gente. Ou então eu copiei errado. Outra coisa, é só pra gente... eu gosto sempre de falar isso, que é brincadeira. No português, meio ambiente é uma expressão ambígua. Ambiente vem de ambi, que é ao redor. E o meio, não tem nada a ver com metade, quer dizer aquilo que está ao redor. Então, em português, as pessoas estranham, né? Que eles falam, tipo assim, é o redor do que está ao redor. Mas que está ao redor de quem? Das pessoas. Então, naquela foto anterior, eu ia colocar uma outra foto, que era uma moça com um copo de água sujo, lá da região metropolitana também. Aquelas pessoas significam a pauta ambiental, aquelas crianças antes, assim como seria a senhora com o copo que estava ali, significam a pauta ambiental a partir da sua própria realidade. E uma educação crítica, na minha leitura, tenta trazer um entendimento da realidade como forma de ser no mundo. Então, se o meio ambiente é o que está ao redor, ele está ao redor da matemática, ele está ao redor da física, ele está ao redor da geografia, está ao redor de todas as coisas. Como trazer isso como prática, como leitura, né? Como forma de se ver na sociedade? Como olhar para uma paisagem como essa aqui eu vou pedir para vocês gravarem ela assim, na retina, que a gente vai voltar nela depois. Como olhar para uma paisagem como essa, que está com lançamento de esgoto, resíduo sólido, do rio, completamente vetor de doença, vetor de todas as coisas, como olhar para essa realidade e fazer ela ser diferente? Porque ela precisa ser diferente, né? Eu tenho certeza absoluta, se eu perguntar onde é essa foto, a gente pode chutar vários lugares. Mas ninguém vai falar que é no Leblon, ou qual que é o bairro mais rico de Rio Claro aqui? É no Cidade Jardim? Acho que não, né? O Alphaville lá em Minas Gerais, tem Alphaville para tudo quanto é lugar, né? Não, não é. A gente tem uma leitura muito clara de onde isso acontece. A gente sabe onde que isso está. Porque a gente tem uma perversidade maior de todos os processos, principalmente das mazelas e das dimensões ambientais. Então, lá em Belo Horizonte eu dou o caso que tem um bairro que é muito rico, que é o Estoril. Para fazer a interceptação de esgoto, tirar o esgoto do Estoril, o pessoal gastou 1 ano e meio. Abaixo do Estoril tem um bairro que é muito pobre, que é o Avaí. O Avaí está esperando a retirada de esgoto desde 2009, quando começou o projeto, até onde eu tenho notícia, não terminou. Porque a gente tem uma estrutura pública também que serve a algo e serve a alguma dimensão. Como fazer com que as pessoas consigam olhar para isso e ver uma outra possibilidade? Essa é uma das dimensões possíveis da educação ambiental. E dessa dimensão educativa a partir da questão ambiental, se a gente quiser. Mas nós vamos voltar aqui também depois. Ah, pode pular. Esse aqui era a introdução. Esse devia estar aqui não. Gente, eu copiei a apresentação errada. Acabei de perceber isso, tá? Desculpa. Pode passar, não? Passa aquele. É porque esse aqui era a estrutura. Ele estava lá no início. Eu comecei, por isso que eu falei assim no início. Falei assim, né? Já mudou? É porque ele devia ter ido para lá. Pode passar. Ah lá, tá vendo? Isso aí tá com outras coisas. Desculpa, gente. Pode passar de novo. Esse está na frente? Ah, tá. Não. Aí pode ir para o outro. Desculpa. Depois eu mando a apresentação que está certinha. É porque eu acho que eu vou nomeando os arquivos, eu vou colocando R1, R2, F de final, final 1, final 2, sabe? Aí depois acontecem essas coisas. Olha só, isso aqui é uma área, tá vendo que está delimitado de vermelho? É uma bacia hidrográfica. Se ela é uma bacia hidrográfica, significa que toda vez que chove, a água que cai naquele terreno vai drenar para o curso d'água principal. Essa bacia hidrográfica é o Ribeirão Arrudas, lá em Belo Horizonte. O que está em rosa é impermeável, o que está em verde é permeável. Se a água cair nessa bacia e ela não consegue percolar no solo, qual que é a consequência dela? O que ela vai fazer? Vai escoar. Se eu tenho escoamento maior, e isso é medido, a gente consegue saber vazão, quantidade, por quanto que chove e assim vai. Eu vou trazer o exemplo de Rio Claro depois para a gente ver por que Rio Claro inunda, né? Não devia, mas aí depois a gente mostra. É lógico a gente pensar desse jeito, não é? Se a água não vai infiltrar, o que vai acontecer com a água? Vai escoar. Se a água vai escoar, ela vai chegar num ponto central. Nesse ponto central ela vai acumular e vai inundar. Ok. Passa mais um, por favor. Todos os slides ficaram fora do lugar. Passa outro, por favor. Aquele ali era outra coisa. Tá, gente? Desculpa.
Esse é o Ribeirão Arrudas em alguns momentos eventuais dele. Ele normalmente tem uma lâmina d'água que bate aqui, ó, na canela. Dá para atravessar ele andando. Não dá para atravessar andando só porque ele está cheio de esgoto. E aí você vai pegar umas perebas no pé que ninguém nunca nem tem diagnosticado. Agora, fora isso, ele está ali a 40 centímetros, por aí, de repente ele passa para 5 metros. Aqui do lado tem uma casa. Vocês estão vendo ali? Tem uma casa? Quem que mora ali? A gente consegue imaginar o perfil, a gente consegue estabelecer cor, a gente consegue imaginar o que acontece, o que coloca aquela pessoa ali. Primeira coisa, não é uma falta de ordem. Porque normalmente o pessoal fala crescimento desordenado. Crescimento desordenado significa que a gente não tem ordem. Você tem uma ordem de necessidade, uma ordem financeira, uma cidade que não cria habitação para todas as pessoas. Qual que é a chance de uma pessoa que recebe 2 salários mínimos comprar uma residência regular em São Paulo? 0. Então nós temos um grande problema quando a gente pega e fala que 80% da população está dentro dessa faixa de renda. Então a gente tem um problema estruturante, mas a gente nega ele. Aquela pessoa que está ali, ela não está ali porque ela gosta de adrenalina na vida. Né? Ah, vou estar aqui de vez em quando, vou querer ver se minha casa vai embora com a água. Não, isso não existe. Essa pessoa que está ali, ela está ali por uma ordem de necessidade. E a perversidade de um dano ambiental, ela acontece de forma diferente de acordo com a sua cor, classe e assim vai. Pode passar mais um. Agora que já sambou tudo, ah lá, tem até setinha, tá vendo? Enfim, pode passar de novo. E aí eu acho que tem algumas questões que pra gente é importante, assim. A primeira delas é que para entender uma situação como aquela e a possibilidade de mudança, a gente tem que ter uma consciência de para onde nós vamos. É o caso da criança que vai pegar e falar assim, o que é o córrego? O córrego é o esgoto. Se o córrego é o esgoto, é natural dele ser aquilo. Ele não é outra coisa. E se ele não é outra coisa, por que eu vou lutar para ele fazer de forma diferente? Mas a questão ambiental, ela é transescalar e transdisciplinar. Para poder olhar para aquele caso, aquele evento daquela casa na beirada do rio, eu tenho que olhar para uma outra escala, Bacia Hidrográfica e Ribeirão Arrudas. E aí eu vou ter que olhar para outras escalas e para poder pensar, por que hoje, na bacia do Ribeirão Arrudas, está chovendo de forma mais concentrada e com maior impacto? Aí eu tenho que entrar para uma dimensão de mudanças climáticas. Por isso que é transescalar. Porque os eventos ambientais não conseguem ser entendidos apenas de olhar para ele pontualmente. Você tem que trazer ele dentro de um contexto, de uma estrutura. Ele é resultado de algo. E mais do que isso, ele pode ser uma possibilidade de diálogo, que é para onde que a gente vai agora. Eu já falei muito. Quanto tempo que eu tenho ainda? Eu estou olhando aquele relógio, 2 Isso significa que é mais uns 20 minutos? Tá bom. Então eu estou razoavelmente atrasado só. Pode passar. Porque eu tenho mania, gente. Já viu aquela conta que eles falam, 1 slide, 2 minutos? Eu me nego a seguir essa conta e depois eu me arrependo. Assim, faz parte. Pode passar também, que aí vai ficar mais fácil. Essa dimensão que a gente teve de sociedade e natureza como coisas opostas já nos levaram a lugares muito complexos. Pode passar, que eu vou puxar para chegar lá na frente. Já nos levaram para lugares muito complexos, de altos níveis de impacto, em todas as dimensões que a gente analisa e consegue pensar. Mas, se a gente pensar esse processo todo a partir de uma lógica da dimensão ambiental, a gente tem que refletir que a educação, se ela se propõe a ser crítica, se ela se propõe a ser emancipadora, ela é ambiental na medida em que ela tenta construir para a pessoa o entendimento da realidade. Estava conversando com o Zaqueu antes, e aí ele estava falando comigo da matemática, como que ela vem de forma também intuitiva, né, da prática da vida e de todas as dimensões. E como que, às vezes, a gente vai afastando isso do nosso cotidiano. Depois daquela conversa, eu gostei muito da conversa com o Zaqueu já tem um tempo. Eu tenho tentado e provocado. E aí, na geografia, eu tenho tido experiências interessantes, que eu tenho provocado os alunos a falar assim, vamos tentar pensar um pouquinho para além da nossa caixa? Um pouquinho para além do sedimento, um pouquinho para além de algumas coisas, vamos aprender junto e tentar outra dimensão? E a gente tem diferentes níveis de bloqueio, de dificuldade. Mas toda educação que se propõe a entender a realidade, ela nos leva a um lugar que, para mim, é o ambiental como referência. Pode passar. Gente, eu vi que minha apresentação ficou completamente diferente do que eu tinha lembrado. Tá vendo? Isso aqui não estava assim. Então, desculpa, tá? Pode passar. Isso aqui era só para poder... Ah lá. Oxi. Passa mais uma, só para eu ver se está com... Aí, tá tudo errado. Que coisa chata. Eu tenho na internet. Aí tem internet? É porque eu acho que eu peguei o F, mas eu não peguei o F2.
No meu Drive. É. Então abre ali abre o Chrome para ele. Isso. Deixa eu pegar aqui só um segundo, porque eu fiz todas as coisas bonitinhas, aí agora eu já estou tentando inventar ali, que voltou um slide, então deixa eu só tentar pegar aqui, só um segundo. Pode ir. Ah, tá. Ah, não, tá aí no OneDrive. Pode abrir aqui? Só que eu não enxergo ali, aqui não tá mostrando. Oxe, gente, desculpa mesmo, viu? Eu fiquei fazendo esse negócio até... Eu só não enxergo. Você já fica de lição para os mestrandos e doutorandos. É. No dia da defesa isso não pode acontecer, hein? Pode não. Peraí. Vou pôr um nunca aqui, que eu não sei de quem que é. Acho que dá até para abrir ele aqui direto. Cadê aqui? Palestra e mini curso. Gente, eu ainda sou cego. Diálogos transdisciplinares. Aqui, ó, tá vendo? Aí eu faço isso, ó. Eu copiei aqui. Agora tem que ver qual que é qual, né? Vê o último que foi modificado. É. É o segundo que foi as 14 que você falou. Ih, então não tá aqui não. Ah, que porcaria, hein? Segue lá. É. Ah, que trágico. Desculpa mesmo, mas... Deixa eu abrir só para ter certeza, né? Por que será que ele não sincronizou? Não, ele tinha que estar aí mesmo. Tem recentes aí, né? Ah, será? Deixa eu ver. No Drive tem. Se não, eu volto nele lá, gente, mas foi mal. Talvez classificar ali por mais recente. Ó, a apresentação não 10 na matemática. Então, mas essa é aquela que tava. É. O que me matou foi o underline F. Olha lá, ele tá todo... Mas você abriu da direita, tinha mais. É, não, ele mudou todo. Abriu... Tinha outro? Ah, e a esquerda, primeiro, você estudou esse. Não, esse é o anterior ainda. Ah, ô gente, vou pedir desculpa, vou seguir, tá? É, desculpa mesmo, eu tinha feito e aí eu tinha colocado um tanto de coisa bonitinha assim, mas... O computador não está sincronizando automaticamente. eu acho que é por isso que eu estranhei aqui da foto, das coisas e tal. O problema é que vai faltar os dados que eu ia trazer, que deu um maior trabalho montar, mas enfim, faz parte. Por isso que eu tava vendo isso aqui, ó, isso aqui não devia estar aqui não, tá vendo? Mas peço desculpa. Vou seguir então sem seguir aqui, pode? É só porque aí fica menos chato e menos sem sentido. E desculpa, eu mando a apresentação de novo, que ela tá, porque eu tinha tentado trazer exatamente essa reflexão, assim. A primeira questão, lembra aquele quadro que eu mostrei ele, o fragmento? Aquele é uma dimensão. O conhecimento técnico-científico consegue mostrar um eixo naquela dimensão. A gente consegue construir um entendimento da realidade. Mas a gente tem outros entendimentos que não estão completos ali. Então, se a gente fosse pegar, aí que tinha um outro slide lá, que aí tinha um quadro, tinha o do Monet, aí tinha um Rembrandt, tinha uns outros, né? Pra gente poder brincar um pouco. São camadas possíveis de significação e de diálogo, que são essenciais para a gente se colocar e se perceber no mundo. A questão ambiental, gente, ela já trouxe pra gente situações muito desconfortáveis. A gente já teve desastres ambientais de proporções nunca antes vistas, de Chernobyl, que todo mundo lembra. A Minamata, alguém já ouviu falar? Minamata no Japão. Minamata no Japão foi um desastre ambiental que ele gerou uma das
indústria jogando mercúrio no mar. Pessoas comendo peixe. As pessoas pegavam o resto do peixe e davam para os gatos. Em Minamata ficou conhecido como a doença dos gatos dançantes, porque o mercúrio ele cria um processo neurológico e um impacto neurológico para nosso movimento. E aí em Minamata, que foi em 1930, foi um dos grandes desastres ambientais que a gente já teve. Mas ele não foi o único. Antes disso a gente teve o Grande Fedor. Alguém já ouviu falar? O Grande Fedor foi em Londres. Foi quando o Tâmisa chegou a um cheiro e uma composição que nunca antes tinha sido vista, ao ponto de, em 1800, o parlamento inglês fechar pela primeira vez. Gente, 1800 e alguma coisa. Em 1800 as coisas não eram muito cheirosas, não. Se você chegar a fechar um parlamento por conta disso, você imagina onde que estava. O Tâmisa, ele era reflexo desse processo que a gente construiu, que não conseguiu envolver na dimensão ambiental as pessoas. O Sena, vocês viram agora o Sena com o pessoal nadando, né? Vocês acham que dava para nadar no Sena? Não. Foi a pior ideia que eles tiveram. Tinha uma importância? Tinha. Por que o Sena e Paris queria que se nadasse no Sena? Porque eles queriam mostrar que o desenvolvimento deles construiu um rio diferente. O Sena ele tem processo de recuperação desde 1960, para poder chegar hoje. Agora, eu não consigo olhar para o Sena sem olhar para a bacia hidrográfica dele. E a bacia hidrográfica do rio Sena pega toda a área rural e todas as coisas. Quando chove, aumenta e leva esgoto, como é o daqui de Rio Claro. Se a gente for hoje lá no Ribeirão Claro, fui lá hoje, preparando para levar meus alunos no campo. Está da cor da câmera ali, ó, preto, pretinho. Não sobra nada. Por quê? É esgoto que está indo da cidade. Uma cidade que tem mais de 90%, dizem, de tratamento. Por que eu trago esses exemplos? A gente teve outros dois também que são muito grandes, que são os rompimentos das barragens do Doce e no Paraupeba, que eu acho que vocês devem ter acompanhado, sim. Que é evento de uma proporção mundial, em nível de impacto ambiental. Todos esses eventos, para mim, eles podem ser percebidos e analisados a partir de uma dimensão ambiental e a partir das pessoas. Como que, por exemplo, o rompimento da barragem impactou um pescador? Como que ele impactou um pousadeiro? Como que ele impactou uma pessoa, uma comunidade tradicional que fazia uso daquela dimensão do rio? As pessoas vão se envolver dentro das pautas ambientais das formas mais diferentes. Eu teria trazido aqui, gente, uma outra parte, que seria para a gente discutir a dimensão Brasil. Mudança climática, todo mundo já ouviu falar, né? Tá presente no nosso cotidiano mais do que a gente reconhece. Tá quente, não tá? Tá. Se a gente pegar hoje em São Paulo, a gente tem mais cana-de-açúcar do que a gente tem floresta. E a cana-de-açúcar de 1992, que passou de 5% antes do Proálcool, hoje ocupa perto de 23% do território de São Paulo. Isso tem seus benefícios? Tem. Isso tem suas consequências? Tem. Há pouco tempo a gente estava vendo os processos das queimadas, né? Não sei se todo mundo mora aqui em Rio Claro, mas toda a região, uma das coisas que mais me chamou a atenção de morar aqui é a quantidade de particulado, fuligem e todas as coisas que chegam diariamente, né? Em casa. Rio Claro tem a pior qualidade do ar eventual da América Latina, vocês sabiam disso? O Rio Claro, Santa Gertrudes, esse contexto todo aqui, né? Descobri depois que eu que eu mudei para cá. Verdade. Eu, no Conselho de Meio Ambiente, estava acompanhando uma resolução de qualidade do ar e tá o cara lá, Santa Gertrudes e Rio Claro. Aí eu tô assim, não, mas não deve ser a minha Rio Claro, não. Rio Claro, São Paulo. Falei, não deve ter duas. Será que tem duas? Não. Aí foi mostrando. Por quê? Eventualmente, Rio Claro tem uma das piores qualidades do ar da América Latina e do mundo. Isso é uma consequência. E eu acho que ela é uma consequência que ela pode ser aproveitada. Por que que hoje, com o processo que a gente teve de todas as expansões, todos os processos produtivos e todas as questões que a gente teve associadas, por que que a gente chegou nesse momento e qual que é a potencialidade da gente ir além dele? Se a gente pegar aqui a região, estava olhando com o pessoal, a região de Corumbataí, aqui, que é a bacia do Corumbataí, que é o rio onde a gente está inserido. Na bacia do Corumbataí, a gente tem expansão de cana-de-açúcar, expansão de pastagem, propriedades, né, enfim, em uma composição e uma dinâmica que, infelizmente, não é ambientalmente sensível. Qual que é a consequência disso? Uma diminuição sequencial da vazão do rio Corumbataí. Hoje a gente tem uma vazão muito menor do que a gente tinha anteriormente, com uma demanda de água cada vez mais exponencial. É ruim fazer as apresentações assim sem os slides, que ele tinha as coisinhas para poder mostrar, né? Mas um outro exemplo que eu ia trazer para vocês era das inundações aqui de Rio Claro. Tem vou usar quadro.
Agora eu vou... Não, só se não for dar trabalho, porque agora eu tô com raiva de ficar olhando pro slide, assim. Mas aí é mais psicológico do que negócio. É só desligar ali e aí a gente já sobe. Ah, não, mas aí deu trabalho. E pior que eu achei que estava errado essa apresentação no início. Quando eu olhei, eu falei, gente... Isso é para ser um círculo certinho, tá, gente? Azul. Um exemplo que um dia quando a gente estava conversando lá com o Zaqueu, eu falei que um exemplo que quando eu cheguei em Rio Claro, a minha pauta é recursos hídricos, e tinha estranhado. Estava eu, tinha vindo fazer a seleção da prova aqui de Rio Claro. Vim, fiz a prova, parte da manhã, voltei para pegar o ônibus em Campinas. Saí daqui, o céu estava desse jeito. Claro, azul, né? Cidade azul e tal. Cheguei em Campinas, abri o celular, e aí no celular estava lá, um cara andando de jet ski em Rio Claro, na Visconde de Rio Claro, aqui. Eu olhei aquele negócio e falei, não, isso deve ser outro dia, né? Não tem lógica, eu saí de lá tem 1 hora, tem 1h30. Não, era no mesmo dia, que é do lado da rodoviária, né? Passou milímetros de distância. E aí eu fiquei olhando aquele negócio e falei, gente, mas inunda, mas não devia. Tem uma lógica na dimensão de recursos hídricos que ele faz o seguinte. Imagina que isso aqui é uma bacia hidrográfica. Se eu tenho uma bacia que ela é mais compacta, que está mais próxima dentro de uma dimensão de um círculo perfeito e etc., a minha tendência a inundar é muito menor. Quando eu olho para o córrego da Servidão, que é o córrego que passa debaixo da Visconde de Rio Claro, eu tenho uma bacia que ela é alongada, que ela é em um padrão tipo esse aqui assim. Aqui está o tipo Lago Azul. O Lago Azul não é um lago, tá, gente? É um reservatório, é uma barragem. Não faz sentido, ela não devia inundar. E aí eu fui tentar buscar a razão. Falei assim, então por que inunda? Aí fui olhar lá o uso da terra. Daqui até aqui a gente vai chegar a 96% de área impermeável. Está respondido. Rio Claro, em todas as dinâmicas, tirando a Unesp, o Horto, todas as outras questões, tem uma dinâmica com a água muito complexa. Assim, quintais, tudo é impermeabilizado. Assim, quando eu mudei para cá, eu procurei casa que tivesse um quintal mais permeabilizado, né? Bastante pavimentado. Tudo pavimentado, tudo pavimentado. Agora isso tem um custo. E qual que é o custo? É que, eventualmente, isso aqui vai inundar. Não devia, mas vai. Tem como a gente mudar isso e fazer outra lógica e outra percepção? Tem. Vários caminhos. Agora, a proposição do pessoal vai ser fazer uma barragem aqui. Um piscinão subterrâneo. Vai ajudar? Vai. Vai resolver? Não, não vai. Porque, possivelmente, em outros momentos, a gente vai ter outras situações e outros processos. Não tem jeito. E a maior complexidade que a gente tem hoje, gente, é que as mudanças que a gente tem feito, elas têm sido numa intensidade, em um padrão, que dificilmente a gente consegue voltar para situações pretéritas. Qual que é a capacidade hoje nossa de voltar a Rio Claro a uma permeabilidade de 30%? Baixa. É possível? É possível. Outras cidades já fizeram. Washington, nos Estados Unidos, foi uma que teve que lidar com situações parecidas e conseguiu resolver, com muito custo. A pergunta, e eu acho que uma reflexão importante nesse momento é, quem que vai pagar para poder garantir que as cidades e as dinâmicas nossas produtivas se mantenham? Vão ser as pessoas mais vulneráveis economicamente ou vão ser as pessoas que às vezes têm e sequestram mais de valor e outras dimensões? Enfim, bem complexo. Gente, eu vou pedir mesmo desculpa, eu me perdi todo. Desculpa mesmo, assim. Porque os exemplos faziam muito mais sentido, né? Que era o momento de mostrar os percentuais, proporções e discussões, assim. E aí ficou bem ruim, mas desculpa. Posso fazer uma pergunta e aí a gente Pode ser. talvez se Me localize, pode ser. Obrigado. E aí também quem quiser, né, perguntar. Um comentário. Pensei que eu vou. Quer começar? Não, é porque eu acho que você, na nossa conversa, no bastidor,
você falava, e você começou falando isso um pouco, sobre essa necessidade de se apropriar da matemática como uma ferramenta para interpretar também a realidade e propor essas mudanças. Sim. Então, talvez te dar esse gancho de pensar, e aí eu vou trazer uma outra situação que eu já vivi também. Eu trabalhei muito tempo com dados abertos, né? Que é uma iniciativa bastante nova de gestão pública, de você disponibilizar dados públicos para que, pela transparência, você tenha maior controle e maior autonomia de gestão, não só do governo, mas também da sociedade. E aí, eu tive um trabalho com jornalistas que tinham muito essa dificuldade de interpretar o dado para compreender um fenômeno lá. Sim. E aí, um movimento de jornalistas, um deles uma vez falou para mim, olha, por exemplo, muita coisa eu resolvo com proporcionalidade, que é uma coisa simples, básica, mas que as pessoas olham para aquilo lá e aí já excluem aquilo do cenário. Então, e hoje dado é essa parte quantitativa numérica, mas também espacial, medidas e tal. Então, talvez devolver para você... Obrigado, André. Amarrar, que eu acho que era aí que você queria chegar. Obrigado. Obrigado pela pergunta e me ajudou, porque era um pouco de onde queria chegar, assim mesmo. Primeiro, na dimensão do dado aberto, a importância dele para a gente conseguir entender a realidade onde que a gente está. Depois, um exemplo da proporcionalidade que foi recente agora, eu tinha até comentado com o Zaqueu lá na geografia. Teve agora uma resolução sobre qualidade do ar, foi a resolução 491, feita no CONAMA. E um dos grandes ganhos dela era conseguir construir para o dado acesso público para todas as pessoas, para saber qual que é a qualidade do ar real que a gente está consumindo diariamente. Porque quando a gente pega hoje, gente, Rio Claro tem uma qualidade do ar e etc e tal, a gente está considerando um tamanho de particulado que a gente mede. A União Europeia mede particulados muito menores do que esse. Os Estados Unidos mede particulados muito menores do que esse. Quer dizer que se a gente fizesse o mesmo padrão de medição, a gente pode estar numa situação bem mais complicada. Fomos ter esse debate e foi um dos poucos debates que eu vi no CONAMA que as 27 unidades federativas foram contrárias. Todos os estados, capitaneados por São Paulo, foram contrários a fazer a publicidade aberta e clara dos dados com um horizonte de 20 anos. O planejamento era para daqui 20 anos a gente ter esses dados abertos para todas as pessoas conseguirem ter acesso e saber continuamente qual que é a qualidade do ar naquele local. Isso para o Brasil todo. São Paulo foi um dos estados que mais puxou esse debate e falar, não vamos fazer isso. Por quê? Qual que é a importância de se ter um acesso a uma informação que qualifica a sua dimensão cotidiana e ambiental? Qual que é a importância, por exemplo, de saber qual que é a qualidade de água hoje do Corumbataí? A gente tem que conseguir ter isso como certeza. Então, já adianto para vocês, a qualidade de água hoje do Corumbataí é horrorosa. Hoje. Se eu for em janeiro, nem tanto, porque choveu. Diluiu essa quantidade. Alguém já foi em Analândia? Cachoeira do Salto? Fui lá nesse final de semana. Você não consegue entrar na água. Bem, muitas pessoas estavam entrando na água, né? Mas não devia. Porque dá um cheiro visível. Por quê? Lançamento de esgoto. Qual que é o potencial da gente entender quanto que tem de esgoto dentro de uma cachoeira e qual que é o efeito disso para a saúde para aquelas pessoas que estavam lá? Tinha um tanto de criança nadando, um tanto de coisa. Com cheiro visível. Também um calor desse que a gente está. Você ter acesso à informação é o principal eixo para você conseguir construir a consciência em poder mudar alguma coisa. Saber que a qualidade de água do Corumbataí está diminuindo e, ao mesmo tempo, a qualidade está diminuindo e a quantidade está diminuindo, é importante para a gente conseguir fazer alguma coisa. Teve um rapaz que ele me procurou para iniciação científica, e aí a ideia da proporcionalidade, porque ele, como é muito comum aqui na Unesp, que é um perfil diferente do que eu estava acostumado, são alunos que vêm de várias cidades diferentes, né? E ele era da cidade chamada Batatais. Alguém conhece? Fica perto de Ribeirão Preto, se não me engano. E aí ele me procurou para falar, cara, eu queria fazer alguma pesquisa que fosse ambiental, mas que fosse importante para o meu município. E eu falei, cara, que métrica boa, né? Que lógica boa que você está trazendo, vamos conversar. E aí a gente começou, ele foi nascido e criado, né? Na região de Batatais. A primeira coisa que a gente colocou foi uma imagem de satélite para ver o que tem em Batatais, eu não conhecia. E aí a gente chegou lá, Batatais tem perto de 90% de cana-de-açúcar.
7%, 6% de área florestada e tal, não sei o quê. Na hora que eu mostrei essa informação para ele, ele falou, não tem como dar, é isso tudo? Aí a gente fez o gráfico mostrando o que foi ao longo do tempo. E aí mostrou o que tinha de pastagem, que Batatais antes era um município que tinha uma centralidade leiteira forte. E depois, com o Proálcool, que é a dimensão do álcool, foi mudando essa centralidade leiteira para uma dimensão do açúcar e das usinas. Na hora que você mostra esse gráfico de mudança ao longo do tempo, a perspectiva dele mudou completamente. E ele falou, cara, eu quero discutir o porquê que isso aconteceu. Mas eu falei, olha, mas se você for discutir, se a gente recortar Batatais, você vai estar olhando para aquele pedaço do fragmento da imagem. Você não vai conseguir entender a realidade. Vamos olhar a realidade toda, vamos pegar o Médio Grande Paulista, né, que é o curso d'água principal, e vamos dar uma olhada. Aí a gente foi vendo como que isso irradia ao longo do tempo. E o acesso a essa informação é a primeira etapa para a gente conseguir pensar se a gente quer fazer diferente. A outra situação foi de proporcionalidade. Principalmente na geografia é muito difícil lidar, para mim também, por esse processo todo que foi de construção. Mas recentemente eu tenho valorizado tanto, assim, porque eu vou dar um exemplo que eu estava discutindo com os alunos a questão do Rio Grande do Sul, das chuvas do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul choveu aproximadamente, em 20 dias, 1.800 milímetros de chuva. Para a gente fazer uma conta razoável, assim, cada milímetro de chuva, quando a gente vê a medição, a gente está falando de 1 litro de água, porque é 1 milímetro equivalente a uma área de 1 metro quadrado, né? Que é do pluviômetro, que ele não tem 1 metro quadrado, é proporcionalidade, né? De 1 metro. Então, quando você vê uma chuva falando que choveu 1.800 milímetros, choveu 1.800 litros para cada metro quadrado de água. Só que isso é intangível. Assim, para as pessoas perceberem isso assim, em quantidade, é muito difícil. E aí a gente foi fazendo algumas contas de proporcionalidades. Fizemos isso considerando a bacia de contribuição. E aí a gente chegou lá num resultado que é aproximadamente 157 quilômetros cúbicos de água. 157 quilômetros cúbicos de água as pessoas já conseguem perceber de uma forma mais direta. Que aí a gente pegou e falou assim, imagine que você está falando uma área seguida, 157 quilômetros, 157 quilômetros, 150, isso é o que caiu de água ao longo de 20 dias no Rio Grande do Sul. Na hora que a pessoa percebe isso, ela fala, não, mas não é possível. Eu falo assim, não, possível é improvável. Isso é estatisticamente comprovado. As chuvas no Rio Grande do Sul, elas têm um tempo de recorrência, espera que elas consigam acontecer em uma proporção ao longo do tempo. Mas as mudanças climáticas têm mostrado que essa recorrência tem mudado. Normalmente, chuva é calculado o tempo de recorrência, 30 anos, 50 anos, 100 anos, 1.000 anos, 10.000 anos. Belo Horizonte, desde 2009, teve 8 chuvas de 100 anos de recorrência. Uma chuva que devia acontecer, que é 1% de chance estatística, né? Ela devia acontecer com 1% de chance. Ela aconteceu 7 chuvas desde 2009. O que isso nos mostra? Que as questões estão mudando. E a gente não vai responder elas das mesmas formas. E perceber isso é olhar e falar, cara, a Visconde vai inundar mais uma vez esse ano, possivelmente. E talvez daqui a pouco vai em outra situação também. Se a gente não buscar as causas e as origens do problema, a gente não vai conseguir. E a causa e a origem do problema, gente, ela só é percebida na hora que ela tem significado e eu vejo ela dentro da minha prática e dinâmica cotidiana, não tem jeito. Então, perceber, eu fiquei muito pensando nisso assim, né? Eu vou assumir um projeto de extensão que é falar sobre biomas, né? No Brasil e nas escolas. E na hora que eu fiquei pensando, eu falei, cara, o bioma, aí a gente vai falar da Amazônia, né? A Amazônia está tão distante, às vezes, do nosso cotidiano, diretamente, enquanto às vezes a gente devia estar falando daqui, né? Do nosso contexto imediato, assim, da nossa prática direta, tenho refletido. Ou fazer a intercalação entre as duas coisas. Um outro exemplo que eu ia ter trazido para vocês era do Pantanal, que é o que seria um dos slides lá, né? O Pantanal, ele simplesmente, assim, não é alarmismo, gente, quando coloco. Oi, Roger. Tudo bom? Roger, minha apresentação deu toda errada, eu peguei o arquivo errado. Aí eu tô em outras coisas. O Pantanal, gente, não é exagero. O Pantanal está acabando. Não é exagero, juro. A imagem que eu tinha trazido para vocês era mostrando o que tinha de área de afloramento de água no Pantanal em 1992 e o que a gente tem hoje. A gente está falando de uma coisa que reduziu perto de 80%.
E o Pantanal ele só existe por conta da água que ele tem colocado. Mas na narrativa, né, Crônica de Morte Anunciada, a gente faz isso cotidianamente. No Pantanal estão previstas 133 barragens nas áreas de cabeceira dele. Se essas barragens forem implantadas, qual que vai ser a consequência? O bioma acaba. E é um bioma único no mundo. E a gente vai acabar com o bioma para garantir pastagem. Então, é um processo que é distante, mas é mais próximo da nossa realidade, porque o que acontece no Pantanal não é diferente do que tem acontecido no interior paulista. Só muda a tipologia. Lá a gente está preferindo privilegiar uma dimensão da pastagem, aqui a gente está preferindo privilegiar uma dimensão da cana-de-açúcar. E outras questões também. Agora, esses privilégios, essas formas, têm seu custo. A pergunta é quem que vai pagar a conta. E eu acho que todo mundo tem que ter a certeza de qual que é a sua parcela de responsabilidade, qual que é a parcela de responsabilidade de cada ator social que está conduzindo essa narrativa, né? E esse processo, assim. Então, é extremamente complexo, sim. Mas eu vou tentar trazer esses exemplos também depois. E prometo mandar a apresentação para vocês, gente, mas... Enfim. Meu drive não sincronizou, Rocha. Eu vou sentar para ver todo mundo e... Tá bom. Ah, eu vou sentar? Posso. Bom, então, as perguntas, um de cada vez, por favor, eu vou anotando aqui. Já começamos, por favor. Oi, tudo bom? É muito prazer. Prazer. Eu sou geógrafa, então a gente vai falar da primeira formação do mesmo ponto de vista da primeira formação, né? Eu fiz algumas anotações durante a sua fala, eu gostei muito obrigada. Ah, obrigado. Não tem nada a ver tecnologia e pá, tipo, a gente tem que falar o que realmente está ali para ser falado na hora. E não é a gente que tem controle sobre isso. E partindo disso, eu queria pontuar algumas coisas, né? Na geografia a gente fala que o meio ambiente ele é essa repetição, né, do redor ao redor. Mas eu acho que eu faço uma leitura mais filosófica africana, né, que não é o redor ao redor, né, é inteiro ao inteiro. Né? Então, como a gente vai entrar cada vez mais para dentro da gente, fazendo uma leitura dessa perspectiva, né, desses dois atravessamentos, compreendendo o que Milton Santos nos traz, né, do espaço geográfico, daí a conceitualização que ele nos traz do espaço geográfico, que você utilizou na sua apresentação, sem estar falando sobre ela, eu queria que você refletisse um pouco com a gente como que a gente pode criar enxergar essas outras possibilidades, que foi uma coisa que eu achei muito linda na sua apresentação, né? Como dentro dessa perversidade a gente pode encontrar possibilidades e como esse indivíduo, você falou que esse indivíduo ele vai fazer o uso do rio, que a partir de uma experiência ambiental as pessoas elas vão interagir com esse meio ambiente, né? Então, como a gente pode romper com essa dicotomização entre o ser e o meio, sendo que não existe isso, sendo que nós somos o meio somos nós mesmos, e onde que esse ocidente ele ainda tem espaço para fazer essa relação, essa leitura relacional, ao invés de uma leitura integral e constitutiva, verdadeiramente constitutiva. Uhum. Né? Então, eu gosto muito da Marilyn Baane porque ela vai realmente atacar essa perspectiva de como a natureza ela é nós e nós somos a natureza a partir do momento em que a gente pare a vida. Uhum. Né? Então, como que a gente pode fazer essa ruptura dessa dicotomização que a geografia tem tão enraizada? Como você chama, desculpa? Célia. Célia. Posso responder a Célia? Posso fazer Vai lá. junto com a dela? Vai lá. Na verdade, é que ela fez a pergunta melhor do que a que eu queria fazer, mas eu tenho pensado muito. Deixa eu pegar uma coisa ali para anotar enquanto isso. Eu estava no voo,
Adoro. E aí tinha um senhor do meu lado, assim, no avião. A gente ia sair e ele falou assim, eu peguei o avião, fui em Manaus. Fui pra Manaus, e aí eu olhei pra baixo na janelinha, a floresta amazônica estava todo lado. Tava todo lado. Não estão derrubando nenhuma árvore na Amazônia, né? Isso no estádio de Rondônia, que é um contexto amazônico e tudo mais. E aí eu ia fazer a minha pergunta nessa direção, né? Eu queria contar o caos também. Isso foi muito curioso, né? Porque a gente estava saindo de Rondônia, ou seja, tudo aqui ali é uma região amazônica, só que com um desenvolvimento agrário ali, né, que vem, vira tudo pasto, então a pessoa não consegue associar isso. E depois isso me fez pensar também que realmente, assim, tipo, eu fui ter essa noção de Amazônia, que onde eu nasci era Amazônia, muito tempo depois, estudando assim, mas eu fiquei pensando assim, nossa, é verdade, né? Tem uma árvore ali, aquilo ali é um bioma amazônico, né? Então tem uma relação nessa questão, né? Como pensar uma identidade em relação à natureza, né? E o ambiente que a gente está. E aí eu queria só enganchar esse comentário também, porque a pergunta que ela fez ficou bem a parte que eu queria desses encontros, né? Como você chama, desculpa? O Anderson. É Célia, né? Célia. Então, Célia e o Anderson, obrigado. Vamos ver se eu só peguei bem diretamente assim, mas em uma síntese direta, acho que a gente tem um desafio que é como construir um imaginário apesar do cotidiano, que ele é massacrante em várias das suas dimensões. Como olhar para aquele curso d'água, que foi aquela foto dos meninos no curso d'água, e falar que ele tem uma potencialidade para além daquilo que ele é hoje. Então, assim, se a apresentação tivesse dado certo e as coisas tivessem funcionado, sabe aquela imagem que eu falei para vocês poderem guardar? Nela foi feito um exercício por uma arquiteta. E ela construiu a partir dali uma outra paisagem que fosse mais sensível para a dimensão das águas. Ela fez uma pintura em cima daquela imagem para mostrar o que poderia ser potencial. E tinha uma outra imagem também que estava no final, que era da Majô, que é a figura que me trouxe para a pauta ambiental lá em 2000 e alguma coisinha, quando eu fui fazer estágio docente de licenciatura. Que eu fui para a escola para poder fazer o estágio com o professor. Ela era professora de artes e é militante de uma pauta ambiental em Minas Gerais. Ela participa de um movimento que ele fala o seguinte: por não saber que era impossível, eles foram lá e fizeram. Chama o movimento Deixe o Onça Beber Água Limpa. Onça é o curso d'água mais poluído de Belo Horizonte, junto com o Ribeirão Arrudas. E aí ela fez um exercício que eu achei brilhantíssimo, assim, sério. Ela, já viu aquelas bolas que o povo entra para entrar em cima da água? Ela fez um ensaio fotográfico com uma bola daquela em cima do Ribeirão Onça e falando: eu já nadei, não posso nadar hoje, quero nadar amanhã. Ela tentou com aquele ensaio fotográfico, aquela proporção, tinha a fotinha dela no final, divando lá, dentro da bolinha. Ela tentou construir um imaginário. Porque se a gente não tem uma percepção clara de onde que a gente vai chegar, como que a gente se orienta? Tem um diálogo muito legal no Alice nos Países das Maravilhas. Não sei se alguém já leu assim, que é lá do Lewis Carroll. Que está a Alice conversando com o gato de Cheshire. E aí a Alice fala com o gato de Cheshire assim: como que eu faço para... qual que é o melhor caminho? Alguma coisa assim. Aí o gato pergunta para ela: mas onde que você quer chegar? Aí ela fala: eu não sei. A Alice está perdida, né, no início do livro. Eu não sei onde quer chegar. Ele: então você pode seguir para qualquer caminho. Porque você vai chegar em algum lugar. A única coisa que eu te garanto é que você vai andar muito. Hoje, eu realmente acho que a nossa crônica, a nossa narrativa é de construir uma sociedade mais sensível à pauta ambiental. Porque a gente não tem opção. É simplesmente isso, gente. Agora, se essa dimensão vai demorar 200 anos, 30 anos ou 50 anos, é uma outra discussão que se associa de como que a gente vai perceber e vai lutar por uma dimensão diferente. As grandes empresas em nível mundial, elas organizam processos que elas colocam como de gestão ambiental e de maior sensibilidade ambiental. A Vale, que foi responsável pelos 2 maiores acidentes ambientais que a gente tem no Brasil, desastres ambientais, não é acidente, que é o rompimento, ela se coloca como uma empresa também e que tem suas dimensões. Como construir o imaginário? Para mim, eu acho que é antes a gente construir uma percepção de que é possível a gente construir outra paisagem que não seja a urbana direta e que a gente tem.
ou talvez não matar essa representação, porque a experiência de ser pai ela é muito diferente, assim. Hoje eu fico vendo a Mariana, minha filha, e ela vai comentando e trazendo coisas que eu falo, cara, que pensamento tão complexo, tão integrador, tão, né? E como que a gente às vezes mata essas iniciativas no próprio processo também de ensino, com todas as limitações que a gente tem. Então hoje eu fico com uma reflexão forte, que é de pensar assim, a gente tem que conseguir imaginar que a gente pode ter uma sociedade diferente. E esses exemplos, esses imaginários podem vir de exemplos. Eu dou, na disciplina lá, eu mostro o pessoal lá no Isar, no rio Isar, em Munique. O pessoal pegou e falou assim, queremos surfar no rio. É um rio que está dentro da cidade, dentro de área urbana. Para poder surfar no rio, eu tenho que ter qualidade, eu tenho que ter balneabilidade, eu tenho que investir, eu tenho que fazer muitas coisas. E eles conseguiram fazer? Conseguiram. Tem os vídeos, se alguém achar que é mentira, procura aí, surfando no Isar. Tem lá. Eles fizeram um desnível, deu uma onda dentro do rio e o pessoal fica surfando lá todo final de semana. Para conseguir chegar nisso, eles tinham que antes ter um imaginário de falar, eu quero conseguir chegar a esse lugar. No Brasil, eu acho que a gente está no imaginário anterior. A gente está lutando por saneamento básico, que é uma coisa que já é arcaica, gente. A gente já sabe fazer saneamento desde 1900. Né? Melhorou técnicas, melhorou o processo? Melhorou. Mas ainda está, né, aquém em quantidade. E reconstruir o imaginário de que planta é parte da nossa dimensão. Eu falo com o pessoal lá na geografia, eu falo, cara, na dúvida, planta árvore. Assim, é uma boa sugestão mesmo, sabe? Na dúvida, planta árvore. Porque se a gente começa a entender que isso faz parte da nossa dimensão urbana, a gente está mudando a cidade, sabe? E aí, o Anderson, assim, tem um desafio muito grande que é de escala. Que é tipo, como sair da minha dimensão da percepção imediata, do que eu vejo, do que eu sinto. Que é aquele caso lá que eu perguntei, né? Pergunta para as crianças o que é córrego. E a resposta deles é que é sujeira. Como que você fala para ele que córrego não é sujeira se o córrego que ele conhece todo dia e todo momento é um córrego sujo e que a mãe dele falou, não pode ir lá. Quando eu dava essa palestra era maravilhoso, gente, que todo menino falava, mas eu vou. Sempre tinha um que falava assim, minha mãe não deixa, mas eu vou. Que a transgressão faz parte, né, do processo, assim. Mas como que você consegue imaginário se a realidade te é opressora nesse sentido? Você pode mostrar outras realidades, pode ser um caminho, a gente pode mostrar exemplos, pode mostrar outras discussões. Seul descanalizou os cursos d'água, seria igual o Visconde aqui, na Visconde Rio Claro, o córrego da Servidão. Seul pegou e falou, cara, quero voltar o Changsha, que é o rio deles lá, para dentro da cidade. E gastou 2 bilhões de reais para fazer isso, 2 bilhões de dólares. 2 bilhões de dólares. Aí você fala, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Nós gastamos 1,5 bilhão para fazer um estádio em Brasília. Se tiver alguém aqui que é do Brasiliense, me desculpa, tá, gente? Mas assim, né? Então, são prioridades e sensibilidades. Então, o prefeito, só parênteses, né? O prefeito pavimentou o que tinha de terra no meio da Avenida Rio Claro, onde está o córrego embaixo, para virar uma ciclovia. Ou seja, não é mais nem no meio do já está subindo mais. Já está subindo. Pavimentação, né? É 100% de pavimentação agora e é muito da hora o discurso dele. Quando ele falando, quando eu olho aquela ciclovia, eu vejo saúde. A primeira coisa que me ocorreu foi isso que você disse. Quando começou, ele começa pelo Lago Azul, essa construção. Não é possível, né? Com toda essa problemática que se vive na cidade, a pessoa vai lá. E é um planejamento urbano isso, ninguém olha para isso. Então, mas que como que a gente constrói a crítica? Também, né? Não, mas a pessoa tem que... Obrigada, você acabou de dizer, né? Desculpa, você está na minha frente. O planejamento urbano hoje conta com essa questão de você se preocupar com a questão do meio ambiente, né? Com a questão ambiental que está ocorrendo na cidade. Mas uma crítica, só uma questão para a gente refletir, assim. Tem uma dimensão que o planejamento... Eu trabalhei muito tempo com planejamento urbano, né? Então, estava em elaboração o plano metropolitano de Piracicaba. Da região metropolitana de Piracicaba, que envolve questões de água, meio ambiente, várias questões, inclusive com programas, que poderiam mudar várias das questões, assim, e tal. Participação baixíssima. Eu acho que a gente tem que reafirmar também o papel da população em acreditar que é possível mudar e participar dessas dimensões e que vai ter alguma influência. Porque a nossa crônica, gente, desde 88, foi construir processos participativos. A Constituição de 88, ela é brilhante. A gente construiu diferentes formas, mas não necessariamente a gente conseguiu criar o sentimento de que a participação consegue mudar a realidade.
E porque não tem mudado, muitas das vezes também não. Né? Assim, agora, se não estiver participando, pode ter certeza que ela vai ser pior. Sabe? Então, eu fico pensando até onde a gente consegue construir outras alternativas. No caso aqui, por exemplo, de Rio Claro. Assim, para mim, antes a gente tem que construir talvez esse caminho dos imaginários. Né? Tipo, será que é vontade de Rio Claro voltar ao córrego da Servidão a seu leito natural? Será que isso é uma discussão? Será que se perguntasse para as pessoas como que elas iriam se manifestar? Talvez elas vão ser contrárias, porque elas vão lembrar do Servidão cheio de esgoto. Olha que processo educativo complexo, gradual, que você tem que conseguir construir. Mas ele sempre inicia, eu acho que é nas etapas iniciais, a gente conseguir construir processo pedagógico que fala, cara, é possível, você é capaz, sabe? Aí, assim, entra dentro de uma coisa que... Desculpa, o Zaqueu tá falar Na ordem e por conta do tempo, eu vou pedir para que nós possamos segurar as discussões que pessoalmente eu estou gostando, mas eu acho que por conta do tempo vamos ter que seguir para as perguntas. Seguindo e fechando, as duas últimas perguntas, se possível, para André Conrado e o Zaqueu, tudo bem? Ordem abeliana, por favor, então Zaqueu. Se mais alguém fechar um grupo de 3 pessoas, caso queira, tudo bem, certo? Seguir a pergunta com você no final. Beleza, pode ser, mas se alguém quiser fazer pergunta, pode fazer. No momento ninguém se ofereceu, então podemos fechar com esse grupo de 3 pessoas, 3 perguntas, ou 3 pessoas e mais perguntas, mas fechamos assim então para continuar a nossa discussão, por favor, professor. Eu queria só comentar, né, falando aqui dessa coisa do córrego da Servidão, e você deu também o exemplo lá de Seul, né, a minha pergunta para você, para ser bem direto, você tem alguma informação a mais sobre como aconteceu esse processo em Seul? Tem. Do ponto de vista não só da participação social, que eu acredito que seja grande, mas de como esse movimento foi criado, né? Porque a gente, por trás de tudo isso, tem uma visão, né, do que é um lugar desenvolvido para nós, né? Parece que a ideia de desenvolvimento é essa, né? É pavimentar, cobrir rio, claro que tem questão de... E o que o político faz? O que a população quer? Então, será que... eu fiquei me perguntando um pouco nisso, né? Se você tem alguma informação para acrescentar nessa coisa de Seul, porque para mim é muito curioso, né? Eu sou de cidade grande, eu sou de São Paulo, da capital, e hoje, depois de adulto, depois de muito tempo, eu tenho consciência de quantos rios e córregos estão canalizados, de quantas avenidas a gente passa ali por cima e são córregos embaixo, mas que muita gente não faz nem ideia, né, do que tem ali embaixo. Sim. Então, parece que a gente foi aprimorando o problema de tal forma, né, que quando você fala que a gente precisa criar um imaginário, é isso, né? As pessoas não fazem ideia que ali embaixo tem rio, que ali embaixo tem... Então, tem um processo aí que eu queria entender. Sim. Né? Talvez essa visão de Seul seja interessante a gente como exemplo. Vamos pensar de Seul, mas a gente pode pensar de vários outros cursos d'água, assim. Qual que foi a narrativa nossa de pensando água dentro da cidade? As cidades cresceram muito a partir de 1900. Seul, em 1940 e poucos, era uma cidade, né, enfim, né, a Coreia do Sul tinha seus problemas estruturantes, né, ela se muda a partir da segunda metade do século XX. Mas todos os modelos urbanos de grandes cidades, eles seguem uma lógica muito parecida. Vocês lembram aquele viaduto que eu falei, nossa, essa foto não devia estar aqui? Na hora? Aquele viaduto é em Seul. A gente poderia falar que ele é em São Paulo, que a gente ia acreditar, em Nova York ia acreditar, se é Belo Horizonte, Rio de Janeiro, qualquer outra cidade. Porque a grande cidade moderna, industrial moderna, ela tem uma única forma de como que ela se coloca. É o viaduto, é a cidade impermeável e etc. E isso cria um imaginário. Essa cidade, ela gera esgoto. Normal. O esgoto vai para o rio. Se o rio é um lugar que eu não quero estar perto, que ele traz doença, que ele traz negócio, o que eu quero? Eu quero ele fora da minha paisagem. E aí, normalmente, a opção que se dá é, você quer o rio sujo na porta da sua casa ou você quer o rio canalizado? Né? Você quer o tiro na mão ou no pé? Se você dá essa escolha, a escolha é garantida, né? Onde que você vai preferir.
Em Seul, quando eles começaram o processo lá no início de 2000, eu conheci um engenheiro que fez um projeto de Seul. Ele veio no Brasil participar de um seminário que eu tinha ajudado a organizar de revitalização de rios no mundo. E ele estava comentando com a gente, quando a gente conversou, que ele falou que foram mais de 1000 reuniões comunitárias. 1000! Normalmente a gente faz uma audiência pública e acha que é muita coisa, gente. Eles fizeram mais de 1000 reuniões comunitárias. E uma coisa que eles fizeram que é brilhante. O rio deles, que é o Changsha, ele está todo renaturalizado, com a vegetação, os bichinhos, tudo bonitinho. No meio dele tem uma pilastra do que era o viaduto. E aquela pilastra ela foi mantida como um prospecto pedagógico mesmo. Olha o que já foi e olha o que é hoje. Porque pode voltar a ser daquele jeito. Ele pode ser de outra forma. Mas o que eu acho muito interessante nesse caso, o do Sena também é muito legal, lá de Paris, apesar que fez o povo nadar, né? Já falei, assim, péssima decisão. Mas o do Sena também é muito legal, o do Tamisa, e assim vai. Agora, será que isso vai acontecer apenas nos países de alta centralidade econômica e com grande poder? Não. Tem um caso que é lindo aqui no Brasil, que é do Rio Mosquito, que é lá em Minas Gerais, que o pessoal pegou e falou assim, eu quero renaturalizar e eu quero voltar a um rio melhor. E aí, processos de envolvimento popular e etc, para conseguir limpar o rio mesmo. E no processo de limpar, que ainda é efêmero, que não vai resolver todos os problemas, é outra escala, você cria um processo educativo. Então, as pessoas se envolvem, as pessoas querem ser envolvidas, porque isso está associado com o cotidiano, com a forma nossa de estar no mundo. Sabe? Ninguém quer inundação, ninguém quer sentir calor a mais, mas a gente tem que entender a causa, o efeito e a consequência. Na hora que a gente consegue criar isso dentro de lógicas proporcionais, entender a nossa dinâmica de ser no mundo, eu acho que é inerente que a gente queira melhores qualidades, sabe? Que a gente, se você vê o potencial de mudança, se você vê o caminho para ela, e tem o imaginário, acho que você consegue ficar melhor que a Alice, né? Do que sair, porque hoje a gente só corre em círculo. Todo mundo é a favor de ter um ambiente ecologicamente equilibrado, gente. Ninguém é contra. Está na Constituição e parece que todos nós pensamos da mesma forma. Não é. Todo mundo é a favor, mas todo mundo é a favor a partir da sua perspectiva, a partir da sua leitura. Teve um debate em Minas Gerais uma vez que a gente estava discutindo, o pessoal falava que a sociedade civil não gostava de conversar com o setor empresarial. E eu sempre participei pela sociedade civil nesses espaços. Eu falei, vamos conversar. Vamos fazer o seguinte, e aí a gente fez uma pergunta para quebra-gelo. Infelizmente foi uma pergunta que virou um rebosteio, eu nunca imaginei, era para ser só um quebra-gelo. Que eu falei assim com o pessoal, falei, gente, nós estamos aqui achando que vamos chegar no mesmo lugar. A primeira coisa, pode tudo em todo lugar? Era uma pergunta só para todo mundo falar, não pode tudo em todo lugar. Tem lugar que é vulnerável, tem lugar que é especial, tem lugar que... Aí veio um cara da mineração e falou, pode. E aí nós ficamos 3 horas discutindo se podia tudo no mesmo lugar. Naquele momento, para mim foi muito forte, porque como que você constrói o imaginário se você já está partindo de frequência diferente? Tem um que está em AM, tem outro que está em FM. Mas eu acho que aí é a gente conseguir pensar que no antagonismo que a gente tem, e eu acho que a sociedade ela pode ser antagônica mesmo, sendo respeitosa, não tem problema. Nesse antagonismo a gente tem que confrontar as visões de mundo. O problema é que a gente tem poderes muito diferentes. Então, vamos lembrar que o processo de reparação do rompimento da barragem de Brumadinho ele não foi concluído até hoje. Ele vai fazer 10 anos daqui a pouco. Né? As pessoas que foram impactadas não conseguiram receber isso. Né? A Vale já distribuiu mais lucros nesse caminho do que foi do processo de reparação. Então, a gente tem que conseguir construir proporcionalidade e de ação. E essa proporcionalidade de ação, eu acho que a única forma para ela é processo educativo. É a única coisa que cria imaginário e que nos tira de onde nós estamos hoje. E a nossa crônica, gente, era o último slide que eu ia mostrar, que é a dimensão global. A gente está caminhando, nas mudanças climáticas, tem vários cenários. O cenário 2,6, RCP 2,6, é aquele que vai aumentar até 2 graus até 2030. Vai ficar abaixo de 2 graus até 2030. Nós não fizemos o para casa. A consequência em nível mundial. Não só Brasil, não. Brasil fez para casa menos ainda. Mas em nível mundial não fizemos. Nós estamos caminhando para cenários, e aí é tecnicamente mostrado. Tem um relatório que eu recomendo todo mundo que puder leia, que é o relatório do IPCC. Ele é o mesmo relatório atualizado todo ano desde 2013. No relatório do IPCC ele mostra as consequências para o Brasil. Ele mostra as consequências da acidificação do mar e o que isso vai impactar nos estoques pesqueiros ao longo de toda a costa brasileira. E vai ter impacto.
o caso que eu citei do Pantanal, só para a gente falar na mesma métrica econômica, né? O caso do Pantanal, o impacto da implantação das barragens, que estava comentando, ele vai gerar um impacto de 1,4 bilhão de reais por ano, só no estoque pesqueiro e turismo, na região do Pantanal. Esse nível financeiro é menor do que o ganho econômico pela rentabilidade do processo das barragens. Por que a gente vai escolher uma deseconomia como essa? Que a gente tem uma assimetria de poder gigantesca. Esse pessoal está conversando diretamente com o governador e diretamente com a diretoria da Agência Nacional de Águas. Desde 2018 que a gente já tem um estudo técnico falando não faça, e desde 2018 ninguém assina embaixo e fala não pode fazer. Então, assim, a minha reflexão, Zaqueu, é que da Coreia do Sul, aos exemplos que a gente tem, só consegue com autonomia, que era a brincadeira com o Paulo Freire daquele slide que ficou estranho, e crítica necessária. E para isso eu acho que não tem outro caminho que não seja educação. Mas aí não é a educação que encontra só o seu limite. Eu acho que essa educação que consegue mudar o mundo é uma educação que a matemática está junto com a geografia, está junto com a biologia, e está todo mundo tentando entender a realidade. Sem os atritos, sem as dimensões internas que vão sempre existir. Mas essa interação a gente está distante dela. E eu acho que a universidade tem um papel muito forte nisso. Assim, na formação nossa de entender essa possibilidade, assim. E eu acho que é possível, cara. Eu sou, pessimista e esperançoso, né? Então, eu acho que a gente tem que... Mas o problema é que aí eu vejo esses dados. Aí, ontem eu estava preparando os dados ontem da parte aqui, né, de São Paulo e esse do Pantanal. Aí na hora que você mede isso, vai dando uma... que eu nunca tinha medido o Pantanal. Aí eu medi ontem para trazer o exemplo. Aí na hora que eu olhei, me deu uma tristeza, sabe? Porque eu fiz um parecer no CONAMA pelo Pantanal, tentando proibir as 133 barragens. Aí eu descobri que agora eu tenho um parecer que vai analisar o meu posicionamento. Eu falei, olha que beleza, né, Sô? Assim, é muito mais fácil discutir a discussão. Enfim, sabe? E o Pantanal continua seguindo, né? 133 barragens. É surreal, assim. Para gerar um aproveitamento hidrelétrico de 0,5% na matriz energética brasileira. Se você trocar as turbinas das unidades que você já tem hoje, você gera 10%. Então, assim, por quê? Sabe? Tipo assim, para quem? Então, acho que essas são questões... Eu falei que eu falo muito, né, gente? Não tem... Não, eu acho que você já respondeu muito do que eu tinha anotado aqui, porque exatamente a visão de universidade que a gente tem, via de regra a gente escolhe problemas, me parece, para denunciar, sabe? A gente escolhe alguns problemas de pesquisa que é para dizer que não está funcionando, que aquilo não existe, que deveria ser assim, ou assado, etc. E você trouxe um caminho de esperançar num tema que é desesperançoso, né? E aí, eu acho que tem um privilégio na sua fala, tanto da presença do seu pai, né, que te faz esse convite bonito, poético, e também da filha, né? Como a gente carrega esse caminho de geração em geração tentando construir algo melhor, mas parece que o que a gente deixa para os nossos filhos é bastante angustiante, né? E aí só uma parte aqui, a gente estava em Macapá na semana retrasada, algumas pessoas aqui num evento de etnomatemática. E teve uma apresentação de alguns professores indígenas que criaram uma série de indicadores de medidas do tempo e das estações a partir de observações da natureza. E, então, por exemplo, um dos exemplos das formigas pretas e das formigas vermelhas, e como cada uma delas, dentro do contexto deles, definia a entrada de uma nova estação. E como olhar para os indicadores mostrava que a coisa está um pouco confusa. Sim. Por exemplo, a entrada da chuva vem com as cigarras no cerrado. E a cigarra ou não está cantando mais, ou está cantando na hora errada. Então, eles trouxeram essa discussão que é matemática, mas é transdisciplinar, porque está tudo integrado ali. Então, foi especial. E também para compartilhar que a gente viveu o desafio, que a gente propôs sediar o próximo evento aqui. A gente tinha que apresentar a sede, a gente era candidatura única, né? Mas a gente tinha o desafio de apresentar depois de ter vivido Macapá há
tem uma cascada. O que a gente vai vender de rio? Depois, fumaceiro vai ser. Fumaceiro e tal. E aí eu usei um pouco essa estratégia, né? Eu também Borba, de falar que o nosso rio, a cidade enterra o rio. E também acho que a gente tem muitos exemplos de possibilidades de desenterrar rio, de voltar uma outra história que a gente ainda não viveu, né? Sim. E aí também acho que você, de certo modo, contemplou aí a minha questão, que é, eu fiquei pensando, o que seriam questões emergentes para a pesquisa da universidade, né? A gente não tem essa coletiva. A gente tem as nossas agendas individuais. E a gente hoje se espelha muito na história dos ODS da ONU, né? Que está na moda, a gente enfia tudo, mas a gente enfia as coisas assim, bota um carimbo lá que é educação de qualidade. Ah, beleza, educação de qualidade. Mas como a gente olha para aquilo dentro da nossa caixinha, como nos falta isso. E me fez pensar também que a gente teve nos parâmetros curriculares nacionais, que era foi a diretriz curricular brasileira mais recente, que a gente tinha um rol de temas transversais. E um deles era o meio ambiente, que a gente já está falando de mais tempo. Não resolvemos essa questão. Os temas transversais ficaram muito secundários com a obrigatoriedade da base curricular, veio muito Fiquei pensando isso, inspirar por coisas como essa para ter diálogos mais interdisciplinares. Eu acho que a sua presença foi muito boa para a gente sair, olhar o quadro de uma maneira mais afastada, né? E estar ali com aquilo que a gente não tem. E aí só compartilhar uma outra iniciativa que também me fez lembrar, que a Unesco tem um projeto que chama Rede Escolas Unesco, alguma coisa assim, que anualmente ela lança um tema, que é o tema das escolas, que são temas emergentes. Então talvez a gente se inspirar em movimentos desse tipo para constituir outras agendas acadêmicas de pesquisa, de extensão, que possam contemplar a urgência na vida que talvez esteja um pouco confusa naquele quadro. E agradecer muito a sua presença. Obrigado, André. Só um comentário. Eu adorei a história das formigas. Eu não sabia, mas quero comentar uma que eu percebi aqui em Rio Claro. Quando eu cheguei, foi até aqui, ali na frente do IB, dos ipês brancos. Em Minas tem um ditado que eles falam que o ipê não joga suas folhas no chão a não ser que venha água. E aí eu tirei uma foto do ipê e mandei para minha mãe. Aí falei com ela, olha como tá lindo o ipê. Passou uns 3, 4 dias, o ipê, ele perde o ipê branco, principalmente, perde as flores muito rápido. Passou uns 3, 4 dias, mandei uma foto para ela, tudo sem. Aí passou mais uma semana, 2, não, choveu. Passou uma semana, deu 3 gotinhas de água, né, espalhadas assim, suficiente só para fazer um barrinho de toda a poeira que já tinha também. Aí eu mandei uma outra foto do ipê para ela. Ela virou para... Minha mãe é do norte de Minas, né? Ela falou, mas é o mesmo ipê? Falei, mas o ipê branco não floresce 2 vezes, não? Por que isso aconteceu? Falei, não faço ideia. Aí eu procurei na internet, estava colocando lá, falando assim, não, é comum mesmo. E aí passou mais 2 semanas e ele floresceu de novo, 3ª vez. E na hora que eu olhei assim, eu falei, gente, né? Aí mineiro, né? Peraí. Aí mandei para minha mãe, ela falou assim, olha, não sei, mas que é estranho, Porque... mas olha para você, a gente cria, conhecimento tradicional, ele cria métricas e formas de se entender no mundo que são muito interessantes. E várias delas, às vezes, você vai gastar anos de pesquisa para poder provar que era aquilo ou que não era aquilo, em que, na verdade, nem faz muita diferença se era ou se não era, né, a percepção. E eu fiquei muito pensando nisso, e na hora que você falou da dimensão do papel da universidade, assim. No dia que eu e o Zaqueu a gente estava falando, assim, eu tenho ficado muito feliz de estar na universidade hoje, porque eu acho que a universidade está completamente diferente do que foi a universidade quando eu estava enquanto aluno de graduação. De todas as formas, mas principalmente de uma forma que está um processo educativo mais sensível, mais empático. No primeiro dia de aula que eu fui dar aula aqui na Unesp, um grupo pediu para poder dar um recado na minha turma. E para mim foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida.
porque chegou a menina e falou, nós somos um grupo de apoio de aluno para aluno. Se vocês que estão chegando, estava dando aula para o primeiro período, né? Para o primeiro ano, né? Do pessoal que estava chegando. Se vocês tiverem qualquer questão, procura a gente que a gente está aqui para te ajudar. Na hora que ela falou isso, eu juro, assim, ó, arrepiei aqui, ó, de verdade. Porque é tão diferente de outros processos violentos, de várias dimensões que a gente já teve, e tão potente, sabe? Que tipo assim, como conseguir construir isso? Porque eu acho que a nossa sociedade já chegou, mas não sendo romântico, nós nunca vivemos momentos de tanto individualismo quanto vivemos hoje. A ironia, né, de você ter um individualismo empático. Eu sou sensível à dor dos outros, mas eu olho para o meu umbigo. São complexidades, assim, eu acho que a gente tem que conseguir trazer, né? E eu realmente acho que a universidade, nesse novo modelo que ela está tentando construir, eu acho que ela consegue criar empatia, e se você cria empatia, você cria sensibilidade. Então, assim, e o que a gente precisa são de pessoas mais sensíveis, sabe? Assim, para todas as questões, para poder olhar para o ipê branco ou para as formigas e falar assim, olha, alguma coisa está diferente. E talvez a gente tenha algo a fazer, sabe? Eu posso ser parte da solução, não só do problema. E uma última questão que é isso, assim, eu estava orientando um rapaz que a gente fez uma métrica para a RMBA, a florestada aumentou. E aí na hora que saiu o resultado que a área florestada aumentou, o rapaz pegou e falou assim, eu falei, que cara? A gente tem que estar feliz, a tendência era ter diminuído? Era. Tem outros problemas? Tem. Mas aumentou, que bom. Se tivesse reduzido era pior para a gente. Talvez não vai dar o artigo no impacto que queria. Né? Porque a gente tem uma narrativa de crônicas das desgraças, né? Não tem muito jeito. Mas é melhor, é mais importante, sabe? E mostrar isso eu acho que é fundamental, assim. E os ODS é isso. Eu vou deixar os ODS, que acho que é outro desafio para a gente, né? Assim. Para fechar, você vai... Não, tá de boa. Tá bem. Então, finalizamos então as perguntas. Quero agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. E uma salva de palmas, então.